Eu me aposentei há 3 anos e pensei que a parte mais difícil da minha vida já havia ficado para trás. Eu estava errado. Meu nome não é importante. O que importa é que tenho 63 anos. Passei 31 anos trabalhando como engenheiro civil em Portland, Oregon, e sou casado com minha esposa Margaret há 38 anos. Construímos tudo juntos. A casa, as economias, a vida. Não éramos ricos, mas éramos estáveis. Estávamos seguros, ou era o que eu acreditava. Margaret tem 61 anos. Ela tem olhos castanhos que ainda captam a luz do mesmo jeito que quando a conheci num piquenique comunitário em 1986. Ela ri baixinho, cozinha comida demais sempre que alguém visita e nunca na vida pediu mais do que precisava. É o tipo de mulher que pede desculpas quando alguém esbarra nela. O tipo que deixa bilhetes de agradecimento para o carteiro no Natal. Quero que você lembre disso sobre ela, porque o que vou contar só faz sentido se você entender quem ela é. Temos um filho, Daniel. Ele tem 34 anos. Eu costumava dizer que Daniel era nossa maior conquista. Dizia isso em voz alta nas mesas de jantar, para os vizinhos, para qualquer um que perguntasse. Ele era inteligente na escola, charmoso nas conversas, e quando sorria para você, você se sentia escolhido. Essa é a única palavra. Você se sentia escolhido. Ele se mudou para Seattle depois da faculdade, construiu uma carreira em vendas, casou com uma mulher chamada Trina, que eu sempre achei um pouco fria, mas nunca disse nada. E por cerca de 8 anos, nós o víamos talvez 3 ou 4 vezes por ano. Feriados, algum aniversário ocasional. Ele ligava aos domingos às vezes. E Margaret ficava radiante o resto do dia depois dessas ligações. Então, há 2 anos, as coisas começaram a desmoronar para o Daniel. Ele nos contou que o casamento havia acabado. Disse que a empresa tinha reduzido o quadro e eliminado sua posição. Disse que precisava de um recomeço. Perguntou se podia voltar para Portland por alguns meses, só para se reerguer. Disse que seriam 3 meses. Talvez 4. Margaret disse sim antes mesmo que eu tivesse chance de formar uma opinião. Lembro de olhar para o rosto dela, o alívio, a alegria, o jeito como o corpo inteiro parecia mais leve só de saber que ele estava voltando para casa. Eu não disse não. Não conseguia dizer não para aquele rosto. Então Daniel voltou para casa em março do ano passado e nas primeiras semanas foi bom. Foi realmente bom. Ele ajudava em casa. Cozinhava o café da manhã aos sábados. Sentava com a gente à noite para assistir filmes antigos e fazia Margaret rir de um jeito que eu sentia falta sem ter percebido. Eu trabalho meio período agora como consultor, 3 dias por semana, algumas horas de cada vez. Isso mantém minha mente afiada e me tira de casa. Margaret tem artrite leve nas 2 mãos e um problema cardíaco que o cardiologista acompanha de perto. Nada imediatamente perigoso, mas algo com que temos cuidado. Ela não dirige mais. Passa a maior parte dos dias em casa. Quero que você entenda o que isso significa. Quero que você entenda o que significa o fato de Daniel estar em casa com ela durante os dias em que eu estava fora. O primeiro sinal veio em maio. Cheguei em casa numa terça-feira à tarde e encontrei Margaret sentada à mesa da cozinha, muito quieta, mãos cruzadas no colo, olhando para o nada. Ela não estava chorando, não estava visivelmente chateada. Estava apenas ausente, como se tivesse saído de si mesma e deixado o corpo sentado ali. Perguntei o que havia de errado. Ela disse que não havia nada. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Ela disse que estava só cansada. Fiz um chá para ela, sentei ao lado e, aos poucos, ela voltou a si. No jantar já estava falando normalmente e eu me convenci de que era a artrite, o remédio ou só um dia ruim. Eu me convenci de muitas coisas naqueles meses. O segundo sinal veio em junho. Margaret mencionou bem casualmente que tinha ligado para a irmã Ruth em Tucson e que a ligação não tinha completado. Não pensei muito nisso até que Ruth me ligou no celular 2 semanas depois perguntando por que Margaret não estava retornando as ligações. Ruth disse que tinha ligado para o telefone fixo 4 ou 5 vezes e ninguém atendeu. Disse que tinha deixado recados na caixa postal. Verifiquei o telefone fixo aquela noite. A caixa postal estava vazia. Todas as mensagens tinham sido apagadas. Quando perguntei para Margaret, ela pareceu confusa. Disse que não tinha ouvido o telefone tocar. Disse que não sabia nada sobre recados.
Eu me convenci de que o telefone estava com defeito, disse a mim mesmo que ia investigar. Não investiguei como deveria. O terceiro sinal veio em agosto, e nessa altura eu já sentia uma inquietação baixa e constante que não conseguia nomear. Margaret me perguntou, hesitante, no café da manhã, se tínhamos dinheiro para pagar o imposto predial que venceria em outubro. Era uma pergunta estranha. Margaret nunca tinha se preocupado com dinheiro daquele jeito específico. Ela confiava em mim para cuidar disso, e eu sempre cuidei. Mas ela não estava perguntando por curiosidade, estava perguntando com medo. Eu disse, sim, claro, estamos bem. Perguntei por que ela estava preocupada. Ela disse que Daniel havia comentado algo sobre nossa conta de aposentadoria, que o mercado estava ruim, que talvez devêssemos pensar em liquidar alguns investimentos. Coloquei a xícara de café na mesa. Perguntei quando ela e Daniel tinham conversado sobre nossa conta de aposentadoria. Ela pareceu desconfortável. Disse que tinha surgido na conversa. Disse que ele só estava tentando ajudar. Naquela noite, sentei no meu escritório, abri nossas contas no computador e examinei tudo. A conta de aposentadoria estava intacta. Conta corrente e poupança, tudo como eu esperava. Não encontrei nada alarmante, mas não conseguia me livrar da sensação. Ficava no meu peito como uma pedra. Sou engenheiro de formação. Acredito em dados. Acredito em evidências. Instalei um sistema de segurança em casa há 6 anos, depois de um arrombamento 2 casas adiante. 4 câmeras, porta da frente, porta dos fundos, sala principal e garagem. Eu costumava verificar de vez em quando, mais por hábito, para confirmar que o mundo continuava tão quieto quanto parecia. Não verificava havia meses. Não sei o que me fez abrir o app aquela noite. Não sei se foi intuição, ansiedade ou o jeito específico como Margaret olhou quando mencionou a conta de aposentadoria. Mas abri o app e comecei a voltar à gravação. O que encontrei mudou tudo. A gravação de uma quarta-feira de julho. Eu estava numa reunião com um cliente em Beaverton o dia todo. Tinha mandado mensagem para Margaret no almoço para saber como ela estava, e ela respondeu simplesmente, estou bem. Aproveite seu dia. Na câmera, via-se a sala de estar de um ângulo alto. Margaret estava sentada na cadeira verde de sempre, perto da janela, com um livro no colo. Daniel entrou pelo corredor. Não estava bravo, não visivelmente. Sentou-se na frente dela com o que parecia uma pilha de papéis. Não há áudio no meu sistema. Vi os dois conversando. Vi Margaret balançar a cabeça devagar. Vi Daniel se inclinar para a frente e apontar algo nos papéis. Vi Margaret balançar a cabeça novamente. E então vi Daniel se levantar, pegar os papéis e dizer algo, não sei exatamente o que, mas sei como uma pessoa fica quando não está mais pedindo. Ele não estava pedindo, estava mandando. Margaret ficou muito quieta depois que ele saiu da sala. Não voltou ao livro por um bom tempo. Voltei mais para trás. Uma segunda-feira de junho. Eu estava no escritório. Margaret estava na cozinha e Daniel entrou. Sentou-se à mesa com o laptop. Conversaram. Depois Daniel virou o laptop para ela. Ela olhou. Recuou. Ele empurrou mais para perto. Ela olhou de novo, levantou-se e foi para a pia, ficando de costas para ele. Pela postura dos ombros dava para ver que ela estava chorando ou se esforçando muito para não chorar. Ele fechou o laptop e saiu da sala sem olhar para ela. Fiquei no escritório até depois da meia-noite assistindo às gravações. Vi Margaret atender o telefone fixo no início de julho, falar por um momento e então Daniel entrar, tirar o telefone da mão dela não com violência, mas com firmeza e encerrar a ligação ele mesmo. Margaret ficou ali e assistiu. Não protestou. Vi Daniel mexer na bolsa de Margaret numa quinta-feira de manhã em julho, enquanto ela estava no banho. Tirou o cartão de débito, olhou, segurou por um momento e colocou de volta. Não pegou nada, mas olhou como um homem que está decidindo algo. Vi, numa tarde de sexta, Daniel no telefone na garagem por um longo tempo. Não tenho áudio, mas vi ele andando de um lado para o outro, gesticulando, e em certo momento, cobrindo os olhos com a mão de um jeito que parecia desespero ou frustração, ou os dois. Não dormi aquela noite. Quero ser honesto sobre o que senti, porque acho que importa. Não senti só raiva. A raiva teria sido mais simples. O que senti foi um tipo de luto para o qual eu não tinha referência. Um luto que veio de olhar para o meu filho. Meu filho,
que ensinei a andar de bicicleta na entrada desta mesma casa, que fiquei com ele na emergência quando quebrou o pulso aos 13 anos, que levei para a faculdade com as coisas dele na caçamba da minha caminhonete. E ver um estranho, não um estranho que entrou de fora, mas um estranho que estava ali o tempo todo por baixo, e eu simplesmente nunca tive motivo para olhar. Liguei para meu cunhado, Frank, irmão de Margaret, na manhã seguinte, enquanto Daniel estava fora. Frank é policial aposentado e a pessoa mais equilibrada que conheço. Contei o que tinha visto. Não opinei. Só descrevi as imagens. Frank ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Gary, isso é abuso financeiro de idoso. Você entende isso, não é? Eu ainda não tinha dito essa palavra para mim mesmo. Estava usando outras. Preocupação, manipulação, pressão. Frank disse a palavra claramente, e ela caiu como algo físico. Ele me disse para não confrontar Daniel ainda. Para documentar tudo primeiro, para ligar para um advogado, para o banco e para conversar com Margaret quando tivesse um quadro mais claro do que realmente tinha acontecido financeiramente. Passei os 4 dias seguintes reunindo informações. Liguei para o nosso banco. Falei com a gerente da agência, uma mulher chamada Patrícia, que puxou o histórico da conta e me explicou cada transação. As contas estavam intactas, mas houve 2 visitas de Margaret à agência, uma em junho e outra em julho. E nas 2 vezes Daniel estava com ela. Patrícia disse que na visita de julho Daniel tentou se adicionar à conta como cotitular. Margaret não assinou os documentos. A visita terminou abruptamente e a atendente registrou que a cliente idosa parecia angustiada. Angustiada. Minha esposa tinha entrado no nosso banco angustiada e ninguém me ligou. Entendo que não podiam. Não legalmente, não sem permissão dela. Entendo. Mas fiquei com aquela informação por muito tempo. Liguei para uma advogada especializada em herança. Tive uma consulta por telefone e expliquei a situação. Ela me disse que o que eu descrevia isolamento da família, pressão para acessar contas financeiras, comportamento de monitoramento e controle, constituía um padrão consistente com exploração financeira de adulto vulnerável. Falou sobre as leis do Oregon. Disse que documentação seria necessária. Disse que isso era mais comum do que a maioria das pessoas imagina e que também era, nas palavras dela, um dos casos mais dolorosos que via, justamente porque o agressor quase sempre era da família. A palavra de novo, quase sempre da família. Quero contar sobre a conversa que tive com Margaret. Esperei até um domingo de manhã, quando Daniel tinha ido à academia. Fiz café, sentei em frente a ela na mesa da cozinha, segurei suas mãos e olhei para ela. Disse o nome dela. Ela olhou para mim e vi imediatamente que sabia que algo estava acontecendo. Ela me conhece há 38 anos. Sabe a diferença entre meu rosto normal e o rosto que faço quando algo é sério. Ela disse: Gary, não. Eu disse: Margaret, preciso que você me conte o que está acontecendo. Ela ficou em silêncio por um tempo muito longo. Olhou para nossas mãos e eu vi ela tomar uma decisão. Quase pude ver o momento exato. Então olhou para cima e começou a falar. Ela me contou que Daniel tinha ido até ela em abril, cerca de 3 semanas depois de chegar, e explicou que estava com uma dívida séria. Não por causa do divórcio nem da perda do emprego. Tinha feito investimentos particulares, sem consultar Trina, e eles tinham dado muito errado. Devia dinheiro para pessoas que descreveu como emprestadores privados. Disse que estava com medo, disse que estava envergonhado, disse que não queria que eu soubesse porque sabia como eu reagiria. Margaret acreditou nele. Claro que acreditou. Ele era filho dela, estava assustado, e ela é a mulher que deixa bilhetes de agradecimento para o carteiro. Ele pediu que ela não me contasse, disse que poderiam resolver quietinho entre eles, que só precisava de acesso a uma pequena parte das nossas economias. Só um empréstimo. Ele chamou de empréstimo que iria pagar, e que ninguém precisava saber e tudo ficaria bem. Margaret disse não. Disse não na primeira, na segunda e na terceira vez, mas Daniel continuava voltando, e cada vez que voltava, ele era um pouco menos um filho pedindo e um pouco mais algo diferente. Começou a mencionar a condição cardíaca dela. Começou a dizer coisas como: estresse não é bom para você, mãe, em contextos que não tinham nada a ver com estresse. Apagava os recados de Ruth, porque dizia que Ruth era uma influência negativa que piorava a ansiedade dela.
Sentava com ela no banco porque dizia que queria ter certeza de que ela não ficaria confusa com nada. Ele não bateu nela, não gritou, fez algo que não deixou hematomas, e foi exatamente por isso que demorei tanto para perceber. Margaret estava chorando quando terminou de falar. Não o choro alto e visível de quem quer ser visto, mas o choro quieto e exausto de quem carregou algo pesado por tempo demais. Ela disse, eu não queria piorar as coisas. Disse, achei que ele ia parar. Disse, tive medo do que ele faria se eu o deixasse com raiva. Segurei as mãos dela e não disse nada por um tempo, porque não havia nada adequado para dizer. Depois falei que ia resolver. Disse que ela não precisava mais ter medo. Disse que ela não tinha feito nada errado. Eu quis dizer cada palavra. Daniel voltou da academia cerca de 2 horas depois. Eu estava sentado na sala, sem ler, sem assistir TV, só sentado. Ele entrou, olhou para mim e algo no meu rosto deve ter comunicado o que estava acontecendo, porque ele parou na porta. Disse, pai, o que está acontecendo? Mandei ele sentar. Ele sentou. Falei que sabia de tudo. Falei das gravações. Falei do banco. Falei da conversa com Margaret. Falei baixo, claramente e não levantei a voz. Ele não confessou de imediato. Tentou por uns 10 minutos reestruturar o que tinha acontecido. Disse que eu tinha entendido errado. Disse que Margaret estava confusa, que a memória dela não era confiável, que eu estava fazendo acusações baseadas em vídeos fora de contexto. Disse que eu sempre fui controlador e que isso era só mais um exemplo de eu não confiar nele. Deixei ele terminar. Depois falei que já tinha conversado com uma advogada, que já tinha falado com o banco, que tinha cópias de todas as gravações salvas em 3 lugares diferentes e um relato por escrito de Margaret, que ela concordou em fornecer. Falei que, se ele tivesse interesse em resolver isso sem envolver a polícia, teria que sair de casa até o final da semana e concordar por escrito em não ter contato sem supervisão com Margaret. A reestruturação parou. Ele me olhou por um longo tempo. Depois disse algo que nunca vou esquecer. Você não faz ideia do tipo de problema que eu estou metido. Eu respondi. Isso não é mais problema meu para resolver. Ele saiu da sala. Subiu. Eu fiquei onde estava. Ele saiu de casa na manhã seguinte. Carregou o carro enquanto eu fiquei na porta observando. Não olhou para mim quando deu ré na garagem. Não se despediu de Margaret. Ela assistiu da janela de cima. Sei porque olhei para cima e a vi lá. Ela só observava. Não sei o que estava sentindo. Acho que era algo sem nome limpo. Fiz um registro formal no Serviço de Proteção ao Adulto. A advogada me ajudou a organizar a documentação e enviar corretamente. Também relatei o caso ao setor de fraudes e abuso a idosos do nosso banco, e eles registraram a tentativa de Daniel. A polícia abriu uma investigação. Não vou entrar em todos os detalhes do processo porque ainda está em andamento, mas a documentação, as gravações, os extratos bancários e o depoimento escrito foram suficientes para que a investigação fosse levada a sério. Frank veio de Eugene e passou uma semana conosco. Levou Margaret para almoçar. Assistiu TV ruim com ela à noite. Tratou-a com aquela gentileza especial de quem entende que uma pessoa pode ser ferida de maneiras que não são imediatamente visíveis. Margaret começou a fazer terapia. O cardiologista ajustou um medicamento depois de ver como os últimos meses afetaram a saúde física dela. A pressão arterial tinha subido de formas que o médico notou, mas que não tínhamos ligado ao que estava acontecendo em casa. Ela está melhor agora. Ela mesma dirá, se você perguntar, que está melhor. Mas às vezes eu a observo à mesa da cozinha, perto da janela, na pia, e vejo uma pequena guarda que não existia antes, uma verificação de saídas, uma consciência do ambiente que ela nunca teve. Eu noto. Não comento porque não quero que ela se sinta observada. Mas eu noto. Há coisas com as quais tive que conviver. Tive que conviver com o fato de que os sinais estavam lá e eu não os li com clareza suficiente, com rapidez suficiente. Sou engenheiro. Sou treinado para procurar pontos de falha, testar sistemas sob estresse, perguntar o que poderia dar errado. Apliquei essa disciplina a pontes, sistemas de drenagem e cargas estruturais por 31 anos. Não apliquei na minha própria casa. Confiei na arquitetura da minha família, sem inspecionar as fundações, e isso foi uma falha e foi minha. Tive que conviver com o fato de que amo Daniel
e que alguma versão desse amor ainda existe, e não sei o que fazer com ele. Não é um amor perdoador não agora, mas está lá, complicado e indesejado, como um móvel que você não consegue jogar fora e não encontra lugar para colocar. Tive que conviver com o que Margaret me disse uma noite, cerca de um mês depois que Daniel saiu. Estávamos na sala depois do jantar, e ela olhou para mim e disse: "Eu deveria ter te contado antes." Eu disse que ela tinha me contado quando conseguiu, e era verdade, e eu quis dizer isso. Mas também sei que ela carrega o peso daquele atraso em contar, e eu não consigo tirar isso completamente dela, só posso sentar ao lado e dividir o peso. Quero dizer algo diretamente para qualquer pessoa que esteja lendo isso e que reconheça algo familiar. As pessoas que exploram pais idosos nem sempre são estranhos, nem sempre são visivelmente monstros. Às vezes são pessoas que você criou, pessoas que você conhece cada cicatriz, hábito e preferência. Pessoas cujo nome você disse pela primeira vez com pura alegria. É isso que torna tão difícil ver e tão mais devastador quando finalmente se torna visível. Se seu filho adulto está te isolando de outros familiares e chamando isso de proteção, não é proteção. Se seu filho adulto está monitorando suas finanças e chamando isso de ajuda, examine que tipo de ajuda realmente é. Se você sente medo de discordar do seu próprio filho na sua própria casa, por favor, fale com alguém. Um irmão, um médico, um pastor, um advogado, qualquer pessoa fora das paredes daquela casa. E se você é cônjuge, irmão, vizinho, e algo no comportamento de alguém parece um pouco errado, um pouco apagado, um pouco ausente, pergunte. Pergunte diretamente. Pergunte mais de uma vez. Não faça o que eu fiz e explique o silêncio com teorias convenientes. Aprendi aos 63 anos algo que preferia ter aprendido de outra forma, numa sala de aula diferente e com um preço mais baixo. Aprendi que proteção não é passiva, que o amor sozinho não basta, que às vezes as pessoas que você cuida precisam que você haja antes mesmo que elas possam pedir. Margaret ainda cozinha comida demais quando alguém visita. Ainda pede desculpas quando alguém esbarra nela. Na última terça-feira, ela deixou uma poinsettia na varanda com um bilhete para o carteiro, porque é época de festas e é isso que ela faz. Ela continua sendo ela mesma, e eu pretendo garantir que ela continue assim por quantos anos tivermos nesta casa que construímos juntos com a porta trancada, as câmeras ligadas e meus olhos abertos desta vez. Desta vez meus olhos estão abertos.